Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live, ao nosso culto desta noite. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Que nesta noite estejamos prontos para louvar, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui para adorar, para aprendermos mais da palavra de Deus. E queremos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade. Queremos te agradecer, ó Pai, nesses tempos difíceis, ó Deus, o Senhor tem nos guardado e nos abençoado, ó Deus. Abençoado o teu povo, guardado, Senhor, a nossa esperança e fé, ó Pai, em nossos corações. Ó Pai amado, cuida de nós, continua conosco, ó Deus. E que nesta noite, ó Pai, tudo o que fizermos, ó Pai, os louvores cantados, a mensagem lida, ó Pai, pregada, Senhor, seja para louvor, seja para a honra da glória do teu santo nome. Senhor, pedimos as tuas bênçãos, Senhor, e por tudo te agradecemos, entregando tudo em tuas mãos, no santo e no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. E vamos iniciar o nosso louvor nesta noite, o nosso hino de número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com corações transbordantes de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico, com mais um hino este intitulado A Lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor
Salmo 150, verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, com mais um hino. Preciso do Senhor. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Senhor, eu sou tão fraco, sem minha proteção. Sem ti não posso eu cantar, pois és minha canção. E se por meu orgulho confio só em mim, ensina-me humilde a depender de ti. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Nesse momento nós vamos para a nossa leitura bíblica desta noite, que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14. Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte.
porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bem em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Amém. Neste momento nós vamos ter um momento de oração com o nosso irmão Francisco. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, que essa palavra faça morar nos nossos corações, Senhor. Abençoa, Senhor, esse culto, que esse culto venha trazer, Senhor, ensinamento da Tua Palavra, Senhor, seja com o pastor, seja com o dirigente, seja, Senhor, conosco, Senhor, para o ouvinte da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir mais um louvor, vamos entoar mais um cântico ao Senhor nesta noite, o hino Castelo Forte do nosso cantor cristão. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Nós vamos agora para o momento missionário desta noite e logo após o momento missionário, uma oração com a nossa irmã Lúcia. Aqui é pastor Irineu Lopes Cândido, missionário
aqui em Baturité, no Ceará. Estamos aqui para falar um pouco do trabalho de Deus. Nós estamos hoje no dia 18 de junho de 2020 e nós estamos na época da pandemia. Então nós temos lutado muito no trabalho aqui. Já temos 16 anos aqui na cidade. Estamos fazendo trabalho tanto na cidade aqui de Baturité como na região. Então nós temos um trabalho muito grande. Estamos com 52 pontos de pregação, 20 aqui na cidade, nos bairros, e 32 fora da cidade, em outras cidades vizinhas, vilas e sítios. Então nós estamos com alguns crentes já nos lugares fora de Baturité. E nessa época da pandemia eu estou indo de moto sozinho visitar esses irmãos que temos em alguns lugares, me reunir com eles, e todos estão firmes, graças a Deus. E aqui na cidade nós estamos fazendo isolados. Os irmãos fazem suas casas aqui na cidade de Baturité, e eu faço aqui na nossa casa com a minha família. Então a minha família é eu, a minha esposa, o meu filho Lemuel com a minha nora, a irmã Paula, a esposa dele, e a sua filhinha Miriam, que tem 1 ano e pouco. E temos a minha filha, que se reúne conosco aqui também, a Lídia, com seu esposo, o Adriano, seus 2 filhinhos, o Efraim e o Elias. O Efraim tem 6 anos e alguns meses, e o Elias 1 ano e poucos meses. Estamos todos firmes na obra de Deus, apesar da pandemia. Estamos procurando alimentar os irmãos nos sítios e vilas por onde já temos aí, indo lá. E os da cidade eu estou sempre mandando estudos para eles, mensagem pelo WhatsApp, e todos estão firmes também, graças a Deus. Cremos que já estamos próximos de voltar para o prédio, para nos reunirmos todos aqui na igreja, na congregação. Talvez, se não nesse mês, mas no próximo já estamos liberados para nos reunir aqui. Então estamos orando para logo termos todos os irmãos juntos aqui. Então agradecemos aos irmãos aí das igrejas e as igrejas também. As igrejas estão nos apoiando com suas ofertas, com suas orações, e alguns irmãos individuais também. Então, apesar da dificuldade financeira agora, com certeza, com essa pandemia, mas estamos orando para Deus abençoar as igrejas e os irmãos individuais, que continuem com seus empregos, se perderem, ganhar outros, ou viver por conta própria, mas que Deus abençoe para as igrejas não fracassarem financeiramente e nem espiritualmente, que essa pandemia não desanime os irmãos para se esfriarem espiritualmente. Então nós estamos isolados por enquanto só dos trabalhos evangelísticos, que são os trabalhos nas vilas e sítios, nesses 52 pontos, aqui na cidade nos 20 bairros e fora da cidade nos 32 lugares. Então a gente agradece o apoio das igrejas que estão nos mantendo. Cremos com dificuldade agora, mas graças a Deus todos os meses estão mandando suas contribuições para nós. E nós estamos supridos até agora, graças a Deus. Que Deus continue suprindo nossas necessidades e também as necessidades das igrejas. Então, obrigado aí mais uma vez pelo apoio. Então, tem oração com financeiramente. Então, que Deus abençoe para todos os irmãos continuarem firmes nos caminhos do Senhor, fazendo a obra dele, fiéis nas contribuições financeiras. Então, que Deus abençoe e continue conosco. Nós agradecemos de coração. Pastor Irineu e família. Senhor, muito obrigada, Santo Deus, pela vida do pastor Irineu. Obrigada, Pai, pela disponibilidade que ele tem de te servir, Senhor, já há tantos anos, até mesmo já com uma certa idade, mas ele continua com o mesmo vigor, Pai, com o mesmo desejo de ganhar almas para Cristo.
que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, Santo Deus, suprindo todas as suas necessidades. Seja com cada congregação, com cada ponto de congregação, com cada igreja, Santo Deus, que Ele cuida, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor venha suprir cada necessidade, Senhor. Abençoa teu servo, que ele possa continuar com esse amor, Pai, que ele tem em evangelizar, em levar a tua palavra, Senhor. Abençoa, Santo Deus, para que a tua palavra venha ser expandida ali, Pai, em Baturité. Que o teu nome seja engrandecido, Santo Deus, pois sabemos que esta é a tua vontade, Santo Deus, e também a vontade desse pastor, que tanto trabalha e que tanto ama as almas perdidas, Pai. Esteja abençoando, protege ele e sua família de todo o mal, como também, Santo Deus, protege eles também desse vírus, Senhor. Ajuda como ele está tão desejoso de voltar aos cultos presenciais, Senhor, que logo logo ele possa estar podendo realizar, Senhor. Esteja abençoando grandemente. Ele te agradece porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem suprido as necessidades. Então pedimos que o Senhor continue, Santo Deus, abençoando e suprindo cada necessidade que ele tenha, tanto pessoal como também no ministério, Senhor, junto com suas igrejas, sua congregação, os pontos, Senhor, que ele prega. Esteja abençoando, Pai, pois tu sabes o que ele precisa e o que ele necessita. Obrigada por tudo, Santo Deus, pois é em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos entoar mais um hino ao Senhor, hino de número 135 do cantor cristão, e logo após teremos uma participação musical. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a louvarem ao Senhor com essa música, que tem por título Se Jesus Voltasse Agora. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer outra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. Agora mesmo eu deixaria de sofrer outra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. E o meu corpo mortal seria hoje mesmo transformado.
tornaria semelhante ao corpo de Jesus, quando ressuscitado. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Oh, quanto amo a tua vinda, meu Senhor, porque anelo contigo descansar. Às vezes passo um momento a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Às vezes passo um momento a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Amém. Amém. Nós vamos ouvir mais um louvor, mais um hino, nesta noite, como um manancial. E logo após nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, com o nosso pastor Gildo. Então peço que você preste bastante atenção, acompanhe aí em casa, na sua Bíblia, todas as citações bíblicas, a leitura bíblica que irá ser feita, e para que todos nós possamos sairmos daqui alimentados com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor, e na palavra dele se compraz, descobrirá de bênção sua vida por amor. Em provações terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber desta água sede nunca mais terá, diz o divino mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz, é a mensagem santa vinda do céu, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando
Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado ao irmão Valceir pela direção do culto. E queremos agradecer por você nos acompanhar, não é? Aí pela internet. Esta é uma transmissão do culto da Igreja Batista Regular aqui no bairro do Valentina. E é um prazer tê-lo aqui conosco. O nosso desejo e a nossa oração é que Deus esteja falando grandemente ao coração de cada um, de cada amigo, de cada irmão. Meus irmãos, nós estamos estudando, trazendo uma série de mensagens no livro de Êxodo. E hoje o tema da nossa reflexão, da pregação da palavra de Deus, é os justos mandamentos do Senhor. Certo escritor esboçou o livro de Êxodo da seguinte maneira: a saída, capítulos do 1 ao 18, onde é enfatizado aqui o poder de Deus, há uma ênfase no poder de Deus. Depois nós temos a lei, dos capítulos 19 ao 24, a ênfase está nos princípios de Deus. E a última parte do livro, o tabernáculo, dos capítulos 25 ao 40, a ênfase se encontra na presença de Deus. Eu não sei se você percebeu. A saída do povo de Deus lá do Egito, a ênfase é o poder de Deus, a lei sendo entregue ao povo de Deus, a ênfase está nos princípios de Deus. E a terceira parte do livro, a ênfase na presença de Deus, onde lemos ali a respeito do tabernáculo. Em nossos estudos, nós estamos na segunda parte do livro, mais especificamente no capítulo 20, ocasião na qual Deus entregou a sua lei para o povo de Israel. E aí eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico, Êxodo capítulo 20, vamos ler até o verso 17. Os justos mandamentos do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar, meus irmãos, pedindo mais uma vez
a bênção do Senhor para essa pregação da sua palavra. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra. Apesar de não estarmos congregados presencialmente, mas estamos unidos, ó Pai, na pessoa do teu Filho. E nós te pedimos as tuas bênçãos sobre essa pregação, que o Senhor fale ao coração do teu povo, ao coração dos amigos, ao coração daqueles que em algum momento, ou hoje ou no outro dia, vão escutar esta mensagem. Ajude-me, eu preciso do Senhor. E desde já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Certa feita, alguém perguntou a Jesus qual era o grande mandamento da lei. Ao que o nosso Senhor respondeu, dizendo que em primeiro lugar vinha o mandamento de amar a Deus, e em seguida vinha o mandamento de amar ao próximo. Então, fazendo uso dessa divisão que o nosso Senhor fez, nós vamos dividir os 10 mandamentos em 2 categorias. Lembra do nosso tema? Os justos mandamentos do Senhor. E a primeira categoria é mandamentos, são os mandamentos relacionados ao nosso Deus. Vai do verso 1 ao versículo 11. Os mandamentos relacionados ao nosso Deus. Notem que os primeiros 2 versículos são uma espécie de introdução para o que vai ser dito. Deus diz que a autoridade e o direito de ordenar está, em primeiro lugar, em sua pessoa. Ele diz no verso 1, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Então, o que vai ser dito está fundamentado aqui, na pessoa do nosso Deus. Além disso, os seus atos já realizados são mencionados aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, ele é o autor da libertação. Então, dito isto, vamos aos mandamentos. Em primeiro lugar, tem aí escrito no verso 3, não terás, disse o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento fala sobre o reconhecimento que devemos ter da exclusividade de Deus. Mostra Deus como o único Deus verdadeiro, que o Senhor é sem igual. Somente Ele é digno de ser adorado, de ser honrado. Então, trata-se de uma proibição a vários deuses ou a adoração a qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, que não seja Jeová. Isso significa que nós não devemos transferir a outro o que pertence a Ele, a saber, a nossa adoração, a confiança, as nossas orações e as ações de graças. A expressão diante de mim ou perante minha face diz que toda vez que colocamos nossas divindades imaginárias no lugar de Deus, o fazemos à vista dele, diante dele, como se estivéssemos lhe provocando. Então, violar este mandamento se tratava de alta traição. Nós precisamos entender, irmãos, que não precisamos adorar o sol, a lua e as estrelas para infringir esse primeiro mandamento. Toda vez que damos o primeiro lugar em nossas vidas a algo ou alguém e não a Deus, nós estamos transgredindo esse primeiro mandamento. Pode ser os meus estudos, a minha família, o meu trabalho,
se eu coloco algo ou alguém em primeiro lugar na minha vida, isso é o meu Deus. Isso se torna o meu Deus. De modo que o nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus, é tirado do lugar que ele merece e que lhe é devido em nossa vida. Pense nisso. Então, o primeiro mandamento é este, meus irmãos, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás imagens de escultura, nem as adorarás. Versos 4 a 6. Diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, este segundo mandamento, aponta para a transcendência de Deus. Diz que somente Ele deve ser adorado. Revela que o Senhor é Espírito. Portanto, não há necessidade que o homem faça ou forme uma imagem física dele. Aqui temos a proibição de representar Deus por quaisquer formas materiais, inclusive com imagens de qualquer tipo. Fazer isso é limitar o Deus transcendente e inefável e confundir o Criador com a criação. Devemos notar que esse mandamento proíbe não apenas a adoração de imagens, como também a fabricação delas. Então ele começa dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Aí depois ele diz no verso 5, não te encurvarás a ela, nem as servirás. Ou seja, não é só fazer, como também o prestar culto. Ou não é apenas o que é proibido aqui, não apenas de prestar culto, mas de fazer. Porque talvez você diga: não, eu apenas fabriquei essa imagem, mas eu não presto culto a ela. A proibição aqui é de fazer e de também adorar essas imagens. Perguntamos a você, amigo ouvinte, a quem você tem adorado? A quem você tem dirigido as suas orações? O nosso Senhor deixou muito claro, ali quando estava mencionando, ensinando ali a oração do Pai Nosso, né? Ele já deixou o exemplo de que nós devemos dirigir as nossas orações ao Pai. E isso por meio dele, por intermédio dele, em nome dele. Então o nosso Senhor foi exemplo, nós temos o exemplo e tem o ensino de Cristo, para a gente adorar somente a Deus, para a gente dirigir as nossas orações somente a Ele. E de modo algum a imagem de escultura. Eu conheci uma pessoa, certa vez me disse, há muitos anos atrás, ela mencionou que a mãe dela já havia falecido, mas ela todo dia, diariamente, dirigia as suas orações ali à sua mãe. E isso é proibido pelas Escrituras, de se comunicar com quem já morreu. Então devemos dirigir as nossas orações, devemos prestar o nosso culto ao Senhor. O que passar disso está errado, biblicamente falando. É uma transgressão desse segundo mandamento aqui: não farás imagem de escultura, nem as adorarás. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, está escrito: eu sou o Senhor, Deus falando. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A quem você tem prestado o seu culto? A quem você tem dado louvor? Se você tem procedido de maneira diferente dessa que a Bíblia está nos ensinando, apenas Deus merece ser louvado. É com Deus que eu devo conversar, as minhas orações devem ser dirigidas somente ao Senhor. Esse é o segundo mandamento.
meus irmãos. Em terceiro, no versículo 7, nós temos o terceiro mandamento dessa primeira parte da lei, que são os mandamentos relacionados ao meu relacionamento com Deus. Está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, esse é o terceiro mandamento, meus irmãos, e esse mandamento aponta para a santidade do Senhor. Por ser santo, nem mesmo o seu nome deveria ser tratado levianamente. No mundo antigo, o nome de uma pessoa estava ligado à sua identidade, ao seu caráter. Então, era um sinônimo da própria pessoa. Quando fala do nome da pessoa, então está se referindo à própria pessoa. Então, santificar o nome do Senhor é o mesmo que santificar o Senhor, reconhecer a sua santidade. Toda vez que alguém usa o nome do Senhor em juramentos triviais ou falsos, esse mandamento está sendo transgredido. Usar o nome de Deus em juramento quer dizer que estamos chamando Deus para dar testemunho da veracidade das nossas palavras. Então, alguém abrir a boca e dizer, eu juro em nome de Deus, é algo muito sério. Então, precisamos nos precaver do uso que fazemos, do uso leviano que fazemos do nome santo do nosso Deus. Lembra, novamente na oração do Pai Nosso, Jesus disse, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o nosso Senhor ali santificou, está exaltando o nome do nosso Deus. Então, isso confirma o que está sendo dito aqui, meus irmãos, neste mandamento, nesse terceiro mandamento que estamos analisando aqui. Os justos mandamentos do Senhor. Já vimos aí 3, meus irmãos, desses mandamentos. E o quarto mandamento está aqui no versículo do 8 ao 11, versos 8 a 11. Lembrar do dia do sábado. Veja o que diz o texto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, este é o quarto mandamento aqui, mandamentos relacionados com Deus, a nossa atitude para com Deus, os nossos deveres para com Deus. E esse último mandamento da primeira tábua da lei de Deus quer nos apresentar o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Ele é o Senhor sobre o espaço e o tempo. Devemos dedicar um dia da semana para Deus. Lembremos que o sábado já havia sido mencionado no relato da criação, no livro de Gênesis. E aqui no livro de Êxodo já havia sido mencionado, também foi mencionado no capítulo 16. Inclusive nós estudamos por ocasião do recolhimento do maná, onde é dito ali que na sexta-feira as pessoas deveriam recolher uma porção dobrada para não ter que recolher no sábado. E muitos ali desobedeceram à orientação de Deus. Agora, o sábado está sendo formalmente instituído como lei. O sábado judaico começava ao pôr do sol da sexta-feira e terminava ao pôr do sol do sábado. E como dissemos em outras pregações, esse é o único mandamento
desses 10 que nós vamos mencionar aqui, esse é o único mandamento que não é ordenado no Novo Testamento aos cristãos. Porém, o ensino, o princípio por trás desse mandamento ainda permanece nos dias de hoje, é válido para nós em nossos dias. Ou seja, que nós devemos separar pelo menos um dia da semana para descansar. Esse era o objetivo de Deus, que o ser humano, a sua criatura, pelo menos descansasse, não trabalhasse num dia e tirasse ali para descansar, para restaurar suas forças. Mas, além disso, para se dedicar mais para Deus. Ele não iria trabalhar, por assim dizer, no serviço secular, mas ele deveria trabalhar para Deus, se dedicar mais ao Senhor. Então, esse mandamento nos ensina, irmãos, que nós devemos reconhecer o direito que Deus tem de reinar sobre cada aspecto de nossa vida, o que inclui o nosso trabalho, o nosso tempo e os nossos bens. Então, eu sei que nesses dias que estamos vivendo aí, muitos estão sendo impedidos de trabalhar, né? Não é só num dia, não. Não estão trabalhando. Será que quando tudo isso passar, essa pandemia passar, esses dias difíceis passarem, quando voltar ao normal, ou como eles têm dito, ao novo normal, será que nós vamos lembrar dessa orientação de Deus aqui? De separar um dia para Ele, de se dedicar ali, pelo menos um dia para Ele, de ter um momento com minha família, de reservar um espaço ali, um dia, melhor dizendo, né, para ter um momento de dar mais atenção para a família, de ter um momento para que eu possa descansar da luta diária do trabalho e principalmente eu dedicar um dia ao Senhor. Comumente esse dia tem sido para nós, na nossa visão aqui, o domingo. Ou nós vamos trabalhar todos os dias e trabalhar muito mais para recuperar o tempo perdido que eu não trabalhei. Cuidado para isso não ocorrer. Então esse princípio é importante aqui de dedicarmos um dia e um tempo para o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, temos visto aqui mandamentos relacionados ao nosso Deus. Vimos 4 mandamentos. O primeiro ali girando em torno da exclusividade de Deus, que só Ele deve ser adorado. Vimos o segundo mandamento ali girando em torno de não fazermos imagens de escultura, né? Então ensina a espiritualidade do nosso Deus. Ele é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. O nosso Senhor disse isso. Depois falamos da santidade do Senhor, quando vimos ali não tomar o nome do Senhor em vão. Então isso fala da santidade do nosso Deus. E em quarto lugar, o quarto mandamento, de dedicarmos um dia para o nosso Deus. Então, essa é a primeira parte da lei. E aí nós vimos 4 mandamentos. Em seguida, o segundo ponto aqui da nossa mensagem, mandamentos relacionados ao nosso próximo. Ao nosso próximo. E lembra que o Senhor Jesus ensinou na parábola do samaritano que o nosso próximo é toda e qualquer pessoa, sem importar se ela é rica, se ela é pobre, se é negro ou branco, se é amigo ou inimigo, se é digno ou indigno. Então, aqui nós temos os mandamentos relacionados ao nosso próximo, a qualquer pessoa. Né? Nós devemos ter essas atitudes aqui que nós vamos aprender por meio desses mandamentos. Então, nós temos aqui os mandamentos relacionados ao nosso próximo, vai do verso 12 até o versículo 17, cada verso é um mandamento. Teremos 6 mandamentos que vamos analisar agora. Então,
A primeira diz respeito aos deveres para com Deus. E aqui nós temos os mandamentos aqui relacionados ao nosso próximo. Esses mandamentos naquela época visaram, e ainda hoje, né, visam proteger as pessoas contra os assassinos, proteger os seus casamentos e as suas famílias contra o adultério, proteger as suas propriedades contra o ladrão e proteger a reputação das pessoas contra o falso testemunho. Então, veja comigo aí detalhadamente. O mandamento aí de número 5, verso 12. Honrarás a teus pais. E ele diz aqui, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então esse mandamento fala sobre o respeito que devemos ter pelas autoridades que Deus constituiu sobre nossas vidas. E os pais são a autoridade de Deus. É apropriado que os pais humanos sejam honrados como representantes do Senhor. Então devemos ter a mais alta consideração e honra por eles. Honrar os pais é honrar o Senhor. Então, dizer que eu honro a Deus, agora os meus pais eu não obedeço. Então você não está entendendo a importância aqui, o significado desse mandamento. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, Deus dizendo. Entendendo que honrar significa mais do que obedecer, porque eu posso obedecer ao meu pai, mas não estar honrando. Eu posso obedecer ali, mas murmurando, reclamando, fazendo uma confusão ali. Lembra que honrar significa respeito, reverência por aqueles que nos geraram e que foram colocados por Deus como autoridades sobre os filhos. Desobedecer, não tratar com dignidade, cortar a comunicação. Tem filho que não fala com o pai, agir com rebeldia, com ingratidão. São alguns modos pelos quais esse mandamento é transgredido. Como você tem tratado os seus pais? Você tem obedecido a eles? Tem escutado os seus conselhos? Tem se submetido aos seus mandamentos? Tenho que lhe dizer que se você não estiver agindo assim, você tem pecado contra Deus e você vai sofrer muito na vida. O Novo Testamento reafirma esse mandamento aqui da lei de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha, que duas promessas aqui anexadas a esse mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Você entende isso? Isso é uma promessa de prosperidade. Para que você seja próspero, para que você seja bem-sucedido, para que você seja abençoado. Honre os seus pais. E o segundo aqui, a segunda promessa, a segunda bênção anexada a esse mandamento é e vivas muito tempo sobre a terra, a bênção da longevidade. O que é que nós vemos aí, irmãos, na televisão, nos noticiários, nos programas policiais? Jovens morrendo ali, adolescentes, na mais tenra idade, não é? Ali tão novos, perdendo a sua vida, sendo assassinadas, morrendo ali. Por quê? Porque não obedeceram os mandamentos, os conselhos, não honraram os pais, envolvidos com coisas aí que não agradam ao Senhor, com drogas, com más companhias, andando por caminhos ali tenebrosos. Então, veja como a palavra de Deus é atual. O que foi dito ali há tantos anos atrás, os mandamentos, que a pessoa diz, isso já está ultrapassado.
Mas o Novo Testamento, quando você chega no livro de Efésios e de Colossenses, isso é reafirmado. Então, você que é filho, que está me ouvindo, jovem, adolescente, peça força a Deus para você obedecer a esse mandamento do Senhor, esse mandamento da lei do Senhor. Comece ainda hoje a honrar e a obedecer aos seus pais. Peça perdão a eles a maneira como você os tem tratado. Muito bem, seguindo aqui a sequência, o próximo mandamento que nós temos, o segundo mandamento dessa parte que fala dos nossos deveres para com o próximo, está no versículo 13. Não matarás. Aponta para o respeito pela vida humana. Quer dizer que não devemos cometer qualquer violência, injúria ou dano ao nosso próximo. As palavras do conhecido escritor e comentarista bíblico John Stott, ele diz que o que é proibido aqui é o derramar não autorizado de sangue inocente, ou seja, o assassinato. O homem não deve assassinar o membro da raça humana, pois tal assassinato é, na realidade, um ataque contra o próprio Deus. Por quê? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Isso está muito claro ali no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Deixe-me ler esse texto aqui para você. Gênesis 9, versículo 6. Nós lemos o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então ali é dito que quem tirasse a vida de outro deveria pagar com a sua própria vida, porque ele tirou a vida de alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Assassinar alguém é uma afronta à soberania de Deus, é uma agressão ao seu representante terreno. O homem é o representante de Deus aqui na terra. Então devemos prestar toda a assistência possível para preservar a vida do nosso próximo. Meus irmãos e amigos, como o mundo seria outro se esse mandamento fosse obedecido. As pessoas estão tirando a vida umas das outras aí com a maior naturalidade. Às vezes tira a vida de outra pessoa aí por algo tão banal. E assassina, mata. É o que a gente vê aí diariamente no noticiário. Então, como o nosso mundo seria diferente se a gente passasse a obedecer a esse mandamento tão antigo da palavra de Deus, mas que vale ainda hoje. Não mudou, não. Deus continua dizendo, não matarás. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê isso confirmado. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, diz: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Veja, portanto, que o Novo Testamento amplia esse mandamento, tratando o mesmo a nível do coração. Você diz, pastor, eu nunca tirei a vida de alguém, de ninguém. Graças a Deus, eu nunca assassinei ninguém. Nunca matei ninguém. Mas se você no seu coração alimenta ódio, rancor, odeia aquela pessoa ali, seja o vizinho, seja alguém da sua família, seja alguém lá no trabalho ou até mesmo na igreja, você está alimentando ódio ali por determinada pessoa, a Bíblia diz que você é homicida. Que você é como se você estivesse tirando a vida dessa pessoa. Então, olhe como a Bíblia trata. Então, a mão que comete o ato, mas é o coração quem o concebe, né? A pessoa usar a mão ali para tirar a vida de alguém, mas tudo começou no coração dela. Certamente ela alimentou ódio ali, ira, raiva.
para com outra pessoa. E outra coisa que não podemos deixar de dizer aqui, talvez você nunca tirou a vida de alguém, de um adulto, né? De um semelhante, do seu próximo. Mas será que você que está me ouvindo, será que você não transgrediu esse mandamento quando você tirou a vida aí de um feto, de um embrião? O aborto é uma transgressão desse mandamento. Por quê? Porque, em última análise, o embrião é um ser humano em desenvolvimento, portanto, ele deve ser protegido. Já pensou? Ou vamos pensar aqui, quantas vidas têm sido ceifadas aí por meio do aborto? Às vezes é um casal de namorado que se envolve ali sexualmente, daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto no próximo mandamento aqui. Se envolve sexualmente, apressa as coisas, se envolvem sexualmente, aí a moça chega para dizer para o rapaz que está grávida, e a primeira atitude ali, a primeira ação, a primeira providência que eles vão tomar ali é de tirar a vida, de abortar, de tirar a vida daquele embrião. Assassinando, matando, tirando uma vida. Essa é a verdade. Então você está descumprindo aqui esse mandamento: não matarás. Então, pense nisso. E se você, por desventura, tiver se envolvido com algo desse tipo, há perdão, pastor, para mim? Claro que há. O nosso Deus é grandioso em perdoar. Você, mesmo que tiver cometido esse pecado, mas se você se arrepender verdadeiramente, não tenha dúvida de que Deus vai te perdoar. Não há pecado maior do que a graça e a misericórdia do nosso Deus. Faça isso. Vá até Deus. Se você tiver se envolvido com algo assim, tiver descumprido esse mandamento, que você corra para Deus e peça perdão ao Senhor. Continuando aqui, no versículo 14, veja aí na sua Bíblia. Próximo mandamento aqui da lei de Deus é: não adulterarás. Verso 14. Não adulterarás. O ensino bíblico quanto ao sexo, ele pode ser resumido da seguinte maneira: antes do casamento, a Bíblia diz que é fornicação. Dentro do âmbito do casamento, ele é aprovado e abençoado por Deus. E fora do casamento, a Bíblia chama de adultério. É isso que esse texto está falando aqui: não adulterarás. Esse mandamento protege a santidade do relacionamento matrimonial, conjugal. Deus requer isso de nós e é evidente que Ele condena a quem se opõe a esse mandamento, a esse procedimento santo. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quem está envolvido com relacionamento sexual antes do casamento, vai receber o justo juízo de Deus. E quem é casado e está envolvido com relacionamento sexual extraconjugal, fora do casamento, vai receber o julgamento do Senhor. Novamente, igual ao que a gente comentou agora há pouco sobre não matar, lembra que a transgressão desse mandamento não se limita aos atos. Eu nunca adulterei, pastor. Nunca me envolvi com outra mulher a não ser a minha. Nunca me envolvi sexualmente com outra pessoa. Mas lembra que
Isso também inclui os pensamentos. Jesus disse categoricamente: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Se parasse aqui, já era muito forte. Já em seu coração cometeu adultério. Eu não teve o ato, mas se eu tive um mau pensamento, eu já adulterei. E Jesus continua e diz: já em seu coração cometeu adultério com ela, com aquela pessoa que você teve aquele mau pensamento. Então, olhar para alguém que não seja o seu cônjuge, com o desejo de fazer sexo com ela, com essa pessoa, se constitui quebra dessa ordem aqui. Não adulterarás. Então, não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos devem ser puros. Vamos continuar aqui a sequência aqui dos mandamentos. Estamos analisando aqui os justos mandamentos do Senhor para o povo de Israel, mas que servem para nós ainda hoje. Nós já vimos que esses 10 mandamentos se dividem em duas categorias. Os mandamentos relacionados a Deus, os meus deveres para com Deus. Nós vimos 4 mandamentos. E agora nós temos analisado a segunda parte deles, os mandamentos relacionados ao nosso próximo. Os deveres nossos para com as outras pessoas. E aqui nós vamos analisar o verso 15, o mandamento não furtarás. Esse mandamento diz que devemos respeitar as propriedades pertencentes a outrem. Está incluso aqui o apropriar-se de qualquer coisa que pertença a outra pessoa sem o consentimento dela. Roubar é arruinar os propósitos sábios de Deus, do Deus que dá a cada um de acordo com a sua função e a sua habilidade. Então, todas as coisas, materiais e imateriais, pertencem a Deus e são distribuídas segundo o seu desejo gracioso. Então, estamos furtando quando não trabalhamos a quantidade de horas que nos foi exigida, você como empregado ali na sua empresa. Furtamos quando não devolvemos o que pertence ao Senhor, o dízimo. Ele diz lá no livro de Malaquias que não dá o dízimo é estar roubando a Deus. Furtamos quando não declaramos honestamente a nossa renda, naqueles períodos de declaração de imposto de renda. Furtamos quando pagamos alguém para fazer em nosso lugar o trabalho de conclusão de curso, chamado TCC. Eu não sei fazer, ou eu estou sem tempo para fazer, e aí eu pago alguém para fazer em meu lugar. Ele apenas pega lá a cópia lá na internet e vai fazer uso ali, dizendo que e o professor pensa que foi eu que fiz. Isso também é furto. Quando colamos nas provas escolares lá na minha escola, seja em qual nível for, se é no ginásio, se é no Fundamental 2, se é no ensino médio, se é na universidade, eu não me preparei ali para aquela prova e eu vou pegar as respostas ali com o meu colega, ou estou dando respostas para alguém, eu estou, num certo sentido, transgredindo esse mandamento de furtar. Quando não pagamos os impostos, quando não pagamos a quem estamos devendo, quando cobramos além do que é devido. Eu fiz um trabalho aqui e a pessoa disse quanto é e eu cobrei caríssimo. Ou quando pagamos menos do que é merecido. Então, meus irmãos, tudo isso está incluso aqui nesse mandamento, não furtarás. Está escrito em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que furtava, não furte mais. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando toma a sua decisão por Cristo, se torna um seguidor de Cristo. Então, claro que se ele era envolvido com essas coisas, furtando, claro que isso deve ficar para
para trás. Então esse é mais um mandamento aqui da lei do Senhor relacionado com os nossos deveres para com o próximo. Vamos continuar. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lá em Provérbios 22:1, diz que mais vale, ou vale mais, ter um bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Esse mandamento diz respeito a não danificarmos a reputação das pessoas. Somos aqui proibidos manchar a reputação de outra pessoa com declarações falsas que podem levá-las a ser punidas ou até mesmo morrer. Quando roubamos a reputação de uma pessoa, é como se estivéssemos tirando, é mais sério ainda do que tirar algo material dela. Devemos ter cuidado para não nos envolvermos com mentiras, com fofocas, com maledicência, com calúnias. Tiago 4:11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando nós falamos mal, damos um falso testemunho acerca de outra pessoa, manchamos a reputação de alguém, nós estamos falando mal da lei e descumprindo essa lei aqui que o nosso Deus disse para o seu povo naquela época. Será que você tem agido assim? Você tem prazer em ficar falando mal das pessoas? Está envolvido com um falso testemunho que você está dizendo ali, falando mal das pessoas, às vezes não tem nem certeza que aquilo é verdade. Aí você sente prazer em espalhar isso, né? Mesmo que seja verdade. O que é que a Bíblia nos ensina? E você, se é verdade que alguém fez determinada coisa, você ir lá conversar com ela. Mas isso geralmente poucos fazem isso. De ajudar alguém ali, de repreender e de confrontar uma pessoa que está envolvida com determinado pecado. A gente gosta logo de espalhar. E podemos estar falhando aqui, irmãos, no que diz respeito a esse mandamento. Roubando o bom nome, né? Manchando ali a reputação de alguém. E, irmãos, por último, o último mandamento aqui, desses 10 que nós examinamos, é: não cobiçarás. Versículo 17. Veja que às vezes a gente limita só a cobiçar a mulher do próximo. Mas perceba que no versículo 17 aqui ele menciona: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Há quem diga que esse é o mais íntimo dos mandamentos. Porque aqui ele fala não somente de ação, mas também de pensamento. Na verdade, meus irmãos, esses mandamentos aqui, todos eles, o Novo Testamento ensina isso. Eles não podemos transgredir esses mandamentos não apenas com ações, mas com atitudes, por meio de nossas atitudes. Isso a gente já viu aqui, de não matar, mas também de no meu coração não odiar alguém. De outros aqui que a gente viu, de não adulterar. Eu nunca fiz isso num ato, mas eu posso transgredir no meu coração. E é por isso que os mandamentos aqui fecham. Os 10 mandamentos são concluídos aqui com esse mandamento aqui de não cobiçar.
Ou seja, há uma transição da ação para o pensamento. Os religiosos da época de Jesus se gloriavam, diziam que cumpriam a lei, porque nunca ali eles limitavam o cumprimento da lei aos atos e ações. E por isso Jesus chega para dizer para eles que é muito mais do que isso. Está dentro do coração. Está dentro do coração. Então aqui, esse mandamento eleva a exigência à dimensão mais alta, a mais espiritual. Determina corretamente o motivo por trás das ações humanas. Então, a gente percebe aqui que o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras do Senhor, é mais do que um código civil, é sobretudo uma lei moral. Porque ninguém é processado por cobiçar, por exemplo. Porque não se trata de uma ação, mas de um desejo do coração. Mas aos olhos de Deus é errado cobiçar qualquer coisa que Deus não teve a intenção de nos conceder, das coisas mais valiosas às mais simples. Percebeu isso no texto? Ele menciona um boi, um jumento. Não cobice nada do seu próximo, aquilo que Deus não te deu. Deus deu aquele carro, aquele irmão, mas não quis me dar esse carro, então eu não devo cobiçar. Deus deu aquela casa muito grande, muito bonita. Aquele irmão, ele tem até mais de uma casa. E a mim, eu não tenho... Pode ser que eu não tenha nem casa própria. Mas a Bíblia diz que não é para eu cobiçar aquilo que Deus não me deu. Deu a outra pessoa. Nos planos dele, na vontade dele, ele quis dar para outra pessoa e não a mim. Então, mesmo que a cobiça geralmente não se realize no comportamento público, não seja pública, mas é uma ruptura séria do regulamento, do concerto entre Deus e o seu povo. Porque o Senhor conhece o coração e se ofende com isso. Por isso mesmo não devemos invejar as posses, as habilidades, a aparência e outras coisas mais das outras pessoas. Eu concordo com um autor de um livro de teologia do Antigo Testamento, que ao fazer uma análise dos 10 mandamentos como um todo, disse o seguinte: o êxodo, o livramento do povo de Deus ali do Egito, livrar essa nação da escravidão para outro Senhor, a fim de começar a desempenhar suas responsabilidades sob as orientações do Senhor Jeová. O texto do concerto, diz aquele autor, e particularmente os 10 mandamentos, fornece as diretrizes segundo as quais este povo privilegiado tinha de ordenar-se para que realmente fosse uma nação santa, capaz de exibir o reino de Deus e mediar os benefícios e promessas salvíficas para o mundo em geral da humanidade alienada. Eu quero concluir aqui fazendo uma pergunta. O que você responderia se alguém te perguntasse por que Deus deu os 10 mandamentos se nós não conseguimos cumpri-los? Como resposta a essa questão, eu quero citar o comentarista bíblico Wisby, que apresenta as seguintes razões. Ele diz que a lei foi nos dada pelas seguintes razões: para revelar a glória e santidade de Deus. Quando você lê esses mandamentos aqui, você percebe como Deus é santo, irmãos. A santidade e a glória de Deus. Segunda razão, apresentada por Wisby, revelar a pecaminosidade do homem. Você, de maneira, nesse momento mesmo que você escutou essa mensagem aqui, diz: tá, pastor, dessa forma então, quem nunca falhou no cumprimento dos 10 mandamentos? É exatamente isso. Uma das razões que Deus deu os mandamentos é para revelar como nós somos pecadores, não temos condições de observar e de cumprir a lei de Deus.
Terceira razão que Deus deu esses mandamentos foi para marcar Israel como seu povo escolhido e para separá-lo das outras nações. Quarta, Deus deu esses mandamentos para dar a Israel um padrão do viver piedoso, a fim de que pudessem habitar a terra prometida, né? E desfrutar das bênçãos dela. E quinto, Deus deu os mandamentos para preparar Israel para a vinda de Cristo. Para a vinda de Cristo. Eu gostaria de ler esse texto aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei é como se fosse um tutor, nos conduzindo a Cristo. Então é importante entender, meus irmãos, a gente estudou aqui os 10 mandamentos, a chamada lei de Deus sendo dada para o povo. É importante entender que a lei não foi dada como forma de salvação. Aquele povo já era salvo, já havia sido redimido. Mas a lei foi dada para revelar a justiça. Na verdade, a lei revela a justiça de Deus e exige justiça, mas ela é incapaz de oferecer essa justiça. Se a gente pudesse ilustrar aqui, a lei é como um espelho que mostra que estamos sujos, mas não tira essa sujeira. O espelho não tem essa função de tirar a sujeira. Ou é como um termômetro. Nesses dias aí de pandemia, o termômetro tem sido muito usado. É como um termômetro que mostra que estamos doentes, mas ele não contribui para a nossa melhora. Então, a principal função da lei é nos conduzir a Cristo. Ou seja, na medida que uma pessoa olha ali para a lei, os 10 mandamentos de Deus e diz, eu não tenho condições de cumprir esses mandamentos. Eu tenho, na verdade, transgredido, pastor. Eu tenho mentido, eu tenho furtado, eu tenho adulterado, eu tenho adorado outros que não seja Deus, além do Deus verdadeiro. Então, o pecador, ao admitir que não consegue cumprir a lei, que tem transgredido a lei de Deus, ele deve correr para Jesus. Essa é a função da lei, uma delas. Correr para Jesus, o único que cumpriu a lei de Deus, perfeita e completamente, desde o primeiro dia da sua vida até o último, o que não ocorre conosco. O único que cumpriu a lei perfeitamente e que veio a esse mundo com a missão de salvar os pecadores. Pecadores que não cumprem essa lei. Que por não cumprir a lei, são pecadores. Então, essa é uma das funções da lei. Muito importante entender isso. Então, assim como um médico, um clínico geral, vamos dizer, você vai fazer ali uma consulta e ele lhe encaminha para um médico especialista no problema que você tem. Assim faz a lei, meus irmãos e amigos. Ela nos conduz a Cristo, o único que pode nos salvar do poder, da presença e da penalidade do pecado. Então a lei, devemos entender a lei dessa forma. Não como um meio de salvação. Ela mostra o nosso pecado e ela nos conduz àquele que pode resolver o nosso problema. Eu gostaria de ler 2 textos aqui para a gente concluir esta mensagem hoje à noite. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz claramente isso que a gente está falando aqui. Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse versículo está dizendo aqui, nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada, pode ser declarada justa, pode ser salva. Nenhuma pessoa pode ser salva, tem condição de ser salva diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, pela observância da lei, pelo cumprimento da lei. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir. E ele diz, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Então, por que Deus deu a lei, pastor, se a gente não consegue cumprir? Para mostrar que eu sou pecador e que eu preciso de Cristo. Se a gente conseguisse cumprir a lei, a gente não tinha necessidade de Cristo, de aceitá-lo como nosso Salvador. E aí, vamos ler o último texto aqui, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 16 e 21. Gálatas 2, 16 diz: sabendo que o homem não é justificado, diz exatamente como Romanos, que a gente leu agora há pouco. O homem não é justificado pelas obras da lei. Eu vou ser salvo, pastor, porque eu cumpro a lei, eu honro meus pais, eu guardo o sábado, eu nunca matei, eu nunca roubei. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo para sermos justificados pela fé, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E verso 21, e eu termino. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a salvação é pelo cumprimento da lei, então Cristo morreu em vão. Não, irmão, se a gente tivesse condições, se a gente fosse capaz de cumprir a lei, então não precisaria ter Cristo ter vindo ao mundo. Deus teria poupado a vida do filho dele. Por que Deus enviou o filho dele para vir a esse mundo para nos salvar? Porque a gente não consegue cumprir as suas ordens, as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus estatutos. É por isso que Cristo teve que vir. Mas se você ainda fica se apegando, que acha que tem que cumprir a lei para ir para o céu, então Cristo morreu em vão. Para você, na sua vida, Cristo morreu em vão. Então entenda isso, amigo ouvinte. Não é pela lei que nós somos salvos. Eu não estou dizendo que a lei é má, que a lei não é válida, que a lei não é boa. A lei é boa, ela tem as suas funções. Nós devemos, com a ajuda do Senhor, procurar cumprir. Mas o fato é que nós não vamos cumprir a lei o tempo todo, em sua plenitude, cumprir toda a lei o tempo todo. A gente sempre falha num ponto ou no outro. E é por isso que Jesus Cristo veio, para nos salvar. Ele cumpriu a lei. Só Ele, irmãos, que pisou aqui nessa terra, cumpriu a lei toda e o tempo todo. E é por isso que Ele pode ser o nosso Salvador. Então não é pela lei que somos salvos, é pela fé em Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Então eu espero que você tenha entendido esta mensagem que falamos aqui, que falou sobre os justos mandamentos do Senhor, para o povo dele naquela época e também para nós hoje em dia. Se temos transgredido, desobedecido esses mandamentos do Senhor, nós que já somos crentes, que a gente possa se apresentar diante de Deus e confessar os nossos pecados e renovar a nossa comunhão com o Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar pelos teus santos e justos mandamentos que o Senhor nos deu. Perdoa, Senhor, as muitas vezes que nós transgredimos a tua lei, quebramos a tua lei, desobedecemos as tuas ordens. Ó Pai, nós perdemos a conta de quantas vezes nós já fizemos isto. Mas reconhecemos a importância da tua lei, que ela é importante, que ela é preciosa, que ela é válida. Não no sentido de nos salvar, mas se não fosse a lei dizendo que eu era pecador, eu não teria corrido para o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque a lei nos mostrou
o nosso pecado e nos encaminhou para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, toca no coração daqueles que não são crentes e que ouviram esta mensagem, que eles parem de tentar conseguir obter a vida eterna e a salvação através das suas obras, e que eles coloquem a fé no sacrifício remidor do teu Filho Jesus ali na cruz. Parem de confiar nas obras deles e passem a confiar na obra que Jesus realizou ali na cruz. Ó Deus querido, abençoa cada um que ouviu esta mensagem, que participou deste culto. Abençoa cada membro e cada congregado da nossa igreja. Senhor, continue nos ajudando em momentos tão difíceis como esses que a gente tem vivido. Que o Senhor continue mantendo a nossa fé firme e forte no Senhor. Ó Pai, que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, faça com que tudo isso possa passar e nos dê aqueles dias de paz e de sossego que nós tínhamos há bem pouco tempo. Dê sabedoria às nossas autoridades, aos nossos governantes. Abençoe os médicos, abençoe aqueles que estão trabalhando para descobrir um remédio e uma vacina que venha a erradicar, ó Pai, esse vírus, ó Pai, tão cruel que tem tirado a vida de tantas pessoas. Senhor, consola aqueles que têm perdido algum parente, alguma pessoa conhecida. Dê o teu consolo para eles. E, ó Deus, que o Senhor nos conceda de logo, logo, a gente possa voltar, nos reunir no templo e assim poder ver os nossos amados irmãos. Dá-nos uma semana de paz, continua nos protegendo de todo mal. E muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar. Porque se a salvação dependesse do nosso cumprimento da tua lei, a gente não seria salvo. Portanto, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Senhor Jesus, pelo que Ele fez por nós, a fim de nos salvar. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.